Graça e paz, tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Primeiro vídeo do ano, o qual Deus falou comigo na virada do ano, muito sobre questionamentos, sobre algumas coisas que estavam dentro de mim que eu precisava resolver. E uma coisa que eu escutei um testemunho da mulher, uma resposta que foi de Deus para minha vida e para muita pessoa assim que eu tô conectando que tá ali nessa vibe e que vai nos curar. Eu creio que isso vai nos curar. Todo reconhecimento de pecado traz cura. Toda a busca por cura, Deus derrama. Quando eu reconheço, Deus derrama. Eu estava carpindo, escutei o testemunho da Camila Vieira sobre a questão quando ela estava a ponto de se divorciar. Quando ela estava a ponto de se divorciar, ela era top no trabalho, a número 1 na casa da mãe dela, a família exemplo na igreja. E chegou um tempo ali, o Paulo Vieira falou para ela: ó, eu quero me divorciar porque eu não aguento mais você. Você se acha, você é sabidona, você é a que faz tudo, você é a mulher. Ela não via isso. Olha só, ela não via. Ela via que ela dava o melhor, que ela fazia de tudo por eles. Mas o ego, eu vou falar sobre o ego, não conseguia, ela não conseguia ver, porque o ego tampa os nossos olhos. E o que que aconteceu? Ela foi para dentro de si mesma e o Senhor começou a tratar dela. E uma palavra que foi como uma navalha no meu coração foi que Deus falou a primeira vez com ela 3 vezes: humilha-te, humilha-te e humilha-te. Humilha, se humilha. Nós estamos desde pequenos numa geração, desde as nossas tataravó, a questão do ego implantado, enraizado dentro de nós. O que que vão pensar se eu fizer? O que que os outros vão achar se eu disser? E esse ego é uma capa que nos afasta da presença do Senhor. Esse ego não deixa a gente liberar e falar coisas dentro de nós. Principalmente quando a gente vai buscar cura, como eu tenho buscado, muitas das vezes a gente dá de cara com o nosso ego. A gente passou por dor, a gente carrega as consequências, a gente sabe até todas as coisas que a gente é culpado, mas a gente não carrega a culpa porque Jesus tirou toda a culpa de nós. Mas nós sabemos a consequência. Mas vai passando o tempo da caminhada, quanto mais cura a gente busca, muita coisa a gente se liberta, o ego, ele fica como uma pedrinha no nosso sapato. Uma pedrona, na verdade, mas a gente acha que é uma pedrinha. Porque quando a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que não tem que perdoar, que tá tudo flow, que tá tudo maravilha, a gente sabe que ali tem um ego que não deixa a pessoa se desmanchar, não deixa a pessoa derreter, falar, não para mim, não para as pessoas, mas com Deus. Existe uma capa. E essa capa é uma capa encardida, é uma capa podre, né? No céu, o orgulho, o ego é do time de Satanás. E quando a gente está aqui em processo de cura, as primeiras sintonias que a gente tem ali, quando a pessoa chega, é os traumas, é quem fez os traumas, é como que vai curar, é como que, né? Mas a pessoa chega, e como eu, o ego. Se eu me desmanchar aqui, como vai ser? E esse ego é tão profundo, porque desde pequenininho, na adolescência, feridas foram colocadas. E para nós nos defender dessas dores emocionais, a gente não se rasga, não se humilha para Deus, a gente põe um ego nesse lugar. A gente põe essa capa de santidade e a capa do ego, principalmente quando a gente vai caminhando mais com Deus. O que que vão pensar se eu falar? O que que vão pensar da roupa se eu repetir no aniversário da família? Quando chega a pessoa de fora, você dá o melhor dentro da tua casa, você faz o melhor. O ego, sabe?
sabe aquele ego florido. Existe a autoestima que confunde com o ego. A autoestima, você é bem resolvido, você se ama e você não fere ninguém. E o ego, você põe a culpa em todo mundo, você fere todo mundo e você tem orgulho de ser essa pessoa arrogante. Com o tempo, Satanás ele roubou, ele foi quebrando a nossa vida. E uma das coisas que ele foi quebrando foram através das nossas palavras, que conseguiu, como regar uma plantinha, regar o ego dentro de nós. Antigamente, nós falava com licença, por favor, muito obrigado. Hoje me alcança, eu quero que você, peço que, por favor, muito obrigado, dá licença. Foram se escavando e Satanás regando a plantinha do ego. Quando o filho vai fazer alguma coisa, você não fez mais que a tua obrigação. Esse ego de carregar coisas, a gente fica assim, mas com o pensamento maligno. A gente não quer dizer que está errada, que pisou na bola. A gente não quer dizer que vacilou. A gente põe a culpa no outro, no próximo, do próximo, do próximo, do próximo, menos eu. A gente quer pôr uma capa para mostrar para todo mundo que está bem, mas a gente não está bem. O ego é uma questão que aconteceu. Eu tinha dificuldade no primário de aprender muita, no meu tempo. Hoje tem psicóloga, pedagoga, tudo. Uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade que vocês não têm ideia. De falar para a professora eu não entendi, eu não conseguia. Isso no primário, era uma criança chorona, tímida, mais solitária dentro da sala. E a professora, quem não fizer em tal tempo, não vai para o recreio. Não ia, porque eu não fazia naquele tempo que ela determinava. Mas eu gostava de pintar, de histórias. Então, se você falasse para mim fazer um teatro, eu fazia rapidinho. Eu tinha criatividade. Escrever uma história, escrevia. Mas não tinha em outras. E o que Satanás colocou uma raiz no meu coração? Quando eu cheguei no ginásio com muita luta, eu não quero aprender. Não quero aprender, tenho raiva de quem sabe, eu vou copiar, eu vou colar, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não quero. Olha a raizinha da amargura e a plantinha regada do ego no meu coração. Nem venha me querer ensinar. Eu já sei, porque o ego foi plantado. Então, assim, foi regado, plantado, sabe? E foi florido. E durante muito tempo eu carreguei isso. E passando o tempo, a gente vai aprendendo com a vida. A gente vai tendo lição com a vida. Às vezes, eu não vou falar com fulano, eu não vou falar com ciclano, porque tem medo de ferir. É como se você colocasse uma capa num eu teu. Esse é meu eu, e eu coloco a capa. Porque se fere, eu não posso deixar ferir meu coração. Por isso que eu elevo o ego na minha vida. E aonde que é um bombardeio. Porque o Senhor fala para nós se humilhar para Ele, se rasgar para Ele. E quando eu dou lugar ao ego, eu não consigo chegar a Deus. Eu não consigo falar com Deus. Porque eu nunca vou estar errada na conversa com Deus. Os outros vão estar. E o Senhor fala para a gente se humilhar. E quando Ele vai em cada profeta, em cada um que passou na Bíblia, os caras que fizeram nome, o Senhor quebrou o ego. O Senhor quebrou o ego para poderem ouvir a voz, para poder escutar a voz dele. Ele quebrou essas pessoas por meio. Pá! Agora que você está quebrado, que você está sem esse ego, e você vai ouvir minha voz, você vai escutar. Agora sim nós vamos ter uma prosa. Agora sim eu vou derramar a promessa. Mas primeiro eu tenho que quebrar esse teu orgulho, esse teu achismo, esse teu ego. Moisés, ele sai do palácio, ele se compadece do hebreu, que está sendo, os egípcios estão surrando hebreu, ele se compadece do hebreu, mata o hebreu e tem que fugir.
Cara, o cara morava num palácio. Ele tem que andar igual peregrino até achar um lugar para ele. Quebrou. Quando chega na casa, ó, eu tô chegando agora. Como que vocês acham que chega? Todo mundo fazendo festa? Tô chegando agora, eu não tenho nada. Mas eu era um príncipe. Vocês entenderam? Eu não tenho nada, mas eu era um príncipe. Qual que é a outra finalidade do ego, gente? Paulo, cobrador de impostos, o cara que escreve 75% do Novo Testamento. Ele era um cara bem-sucedido, ele era um cara top. Pá, eu te quebro. Você vai para cadeia. Você vai viver isso. Você vai viver aquilo. E daí quebra o ego de Paulo. Paulo tem que se humilhar. Se humilhou para os homens também, mas ele não estava nem aí. Ele estava ali se humilhando para Deus. Ele queria Deus. Antes de José chegar, é quebrado o ego. O cara fica preso. Fica preso para quebrar esse ego maldito. Irmãos que não conseguem se perdoar por ego, brigando por herança, brigando por isso, por aquilo, casal não consegue quando o Senhor fala, eu te desmonto no ego e a glória aparece na tua vida. Sabe? Irmãos competindo dentro da igreja por causa do ego. A pessoa foi tão humilhada no passado, tão humilhada, que o ego dela tem que ser florescido, eu tenho que fazer cena para todo mundo que eu tô bem. E quando Deus ele quebra, cadê o ego? Uma vez eu fui trabalhar na casa de um homem, ele era poderoso na cidade. E ele se encontrava assim numa situação acamado, e ele fazia coisas muito erradas com meninas, sim, sabe? Nem dá de comentar muito, coisas erradas com meninas fazia, acontecia. Aquele homem na cama, no momento assim, usando fraldas. A mulher dele foi humilhada a vida inteira. E aquele homem passou por aquilo, o ego. E ele continuava com o ego lá em cima. E Deus querendo passar, eu acho que aquele tempo para falar, ó, é assim. Irmãos de 20, 30 anos de caminhada de igreja que não consegue rasgar, falar, sabe? Falar rasgado, ó, é assim, minha vida tá assim mesmo. No casamento, nossa, no casamento é muito ego. Você imagina você vir com uma ferida, teu marido vem com ferida, ou aquele é mais são e você vem numa família toda desestruturada, chega no casamento. O ego. Deus ele quer tratar com você hoje que está ouvindo sobre o ego, o orgulho. Às vezes você passou pessoas na tua vida que você não perdoou, não pediu perdão. E teve momentos da tua vida que você nunca conseguiu se humilhar para Deus. Fala, Deus, eu fui culpado, mas eu não carrego minha culpa porque eu acredito que Jesus carregou, mas a minha culpa, a minha situação é essa. A minha e rasgar para Deus. Trata desse negócio. Às vezes Deus nos leva no pó para tratar do ego. Tem um vídeo meu que fala do testemunho quando eu fui para a cadeia. Eu acredito que a cadeia, aquele tempo lá, Deus queria tratar do ego. Experimente fazer para mim se eu não te dou em dobro, mas ele tinha que me quebrar um pouco. Quebrar o ego. E como eu tinha falado lá da escolinha, eu não queria aprender com ninguém mais. Não quero, tenho raiva de quem sabe. Uma criança, por causa do ego, do orgulho, desde pequenininho a gente tem isso. Mas desde pequenininho a gente tem que ensinar os nossos filhos a responsabilidade. Então o ego nos afasta da presença do Senhor. E o Senhor, quando vai conversar com nós e ouvir a voz dele, e nós viver algo sobrenatural, você se prepara, põe o cinto, que ele vai quebrar o teu ego como tem quebrado o meu, na intimidade com ele.
e você vai ver que quando ele cura é suave. Ele não grita, ele não xinga, mas ele fala: filha, humilha-te, humilha-te e humilha-te. Eu tenho que tratar com você esse negócio. Não é que você vai deixar os outros pisar em você. Não é que você vai ser o capacho. Nada disso. Você vai ter intimidade com o Pai. Você não vai machucar as pessoas. Você não vai permitir que as pessoas te machuquem. Porque no lugar do ego, você vai ter autoestima. A autoestima sabe falar não, a autoestima é caráter tratado, emoções bem resolvidas. Então eu não preciso pôr a capa porque eu sei quem eu sou e eu coloco limite no outro. O ego vem quando eu não consigo colocar limite. Aí, para mim não sentir a mesma dor, eu coloco ele como capa. Aí ele me quebra. E quando a gente vai para a presença, ele tira o ego, põe a autoestima, o Espírito Santo, encorajamento, para a gente ser uma pessoa com caráter tratado. Então hoje fica essa mensagem. Até aonde você vai deixar o ego dominar a tua vida? O que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que vão dizer? Para quê? Para conservar a plantinha do ego? Então fiquem na paz e eu vou encerrar com essa oração. Amado Deus, poderoso Pai, aquebranta os nossos corações nesta madrugada, Pai, que eu tô aqui, que eu não sei a hora que qualquer pessoa vai ver esse vídeo, mas que o Senhor venha trabalhar contra todo orgulho, todo o ego que nos afasta da presença. Que nós sejamos mulheres e homens que venha ter um coração com um Espírito Santo, com autoestima e arrancamos do nosso coração essa plantinha que é do ego, para que a gente possa escutar a tua voz que é nítida e verdadeira dentro de nós. Nós declaramos, Pai, que nós seremos todos curados pelo poder de Deus e vamos viver o sobrenatural para a honra e glória do teu nome, Pai. Pai, nos encha com a tua presença e nós levamos essa mensagem: humilha-te, humilha-te, humilha-te. Isso vai como flecha em cada coração para sermos curados, em nome de Jesus.